aquele que vos enviou o Espírito Santo que vós habita, ele tem um cuidado, e ele tem um cuidado sobrenatural, a qual o mundo não entende, a qual o homem não entende, mas o céu é reconhecedor deste cuidado. E Saulo, ele vinha trazendo consigo a carta para perseguir os cristãos, mas ele não sabia, Luana, que o Deus dos cristãos sem carta estava olhando contra ele. Ele trazia uma carta assinada por um homem, mas o próprio Jesus vinha descendo com a assinatura do céu. Sabe o que eu digo com isso? Não te preocupa. O homem pode ter dado o veredito dele, assinado, datado e carimbado, mas Deus manda te dizer que o céu está entrando em ação hoje e descendo com a resposta da casa. Sabe o que eu entendo com isso, Judite? Que a assinatura do homem secular não pode interferir na decisão de Deus. Paulo vinha muito faceiro no seu cavalo, com a carta na mão do pocotó, 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 pocotó. De repente, um clarão aparece. Quando ele vê aquele clarão, a Bíblia vai dizer que ele caiu por cego ao chão. E uma voz que dizia: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Saulo, mas quem és, Senhor? Não estou perseguindo a ti. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aquele que persegue um dos pequeninos de Deus, aquele que persegue, aquele que tenta tocar na menina nos olhos de Deus, está tocando no próprio Deus. Então nesta noite, meu querido, tome uma posição diante do céu e dizer: eu sou menina dos olhos de Deus, e quem tocar em mim está correndo um grande perigo, porque está tocando na parte mais sensível do próprio Deus. Mas muitas das vezes, pastor Francisco, nós achamos que somos menina dos olhos, ao não somos nem esse cabelo dos pés. Isso é forte, igreja. Muitas vezes nós achamos que somos menina dos olhos, quando não somos nem esse cabelo dos pés. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o mesmo Deus que se revelou a Saulo de Tarso em cima do lombo do cavalo, Ele quer se revelar a você hoje. O mesmo Deus que se revelou a Saulo de Tarso quando ainda não conhecia quem era Jesus, é o mesmo Deus que desce hoje na igreja, a revelação de Deus, para te dizer: ei, por que me persegue, se eu tenho algo melhor para ti do que perseguir a minha igreja? Quando Saulo ele cai, sem visão, ouviu a voz, quando Deus fala com ele, a Bíblia vai dizer que naquele mesmo instante, o temor veio sobre ele. Uma certa feita, eu conversando com uma pessoa e dizendo que o exemplo de conversão é Paulo. Porque Paulo se converteu. Mas o exemplo de se convencer é Pedro. Pedro andava com Jesus, pastor José. Pedro viu os sinais que Jesus fazia. Mas Pedro era incrédulo. Mas Paulo não.
Quando ele ouviu a voz, ele disse: essa voz é diferente. Essa voz não é igual à voz do que me deu carta, não. Essa voz é autoridade. Esta voz é poder. Esta voz é domínio. Esta voz tem unção. Esta voz tem graça. Eu quero continuar ouvindo esta voz. Nós cantamos juntamente com a irmã de louvor, dizendo: quando você ouvir a tua voz, quando eu ouço, eu vivo. Mas será que nós estamos dispostos realmente a ouvir a voz de Deus? Quando de nós Deus fala comigo? Jesus usa o pregador para falar comigo, usa o pastor para falar comigo, usa o cantor para falar comigo, usa até mesmo ser um irmão para falar comigo. Mas será que nós estamos dispostos a ouvir verdadeiramente a voz de Deus e obedecer? Saulo era um perseguidor da igreja. Quando ele tem um encontro com Jesus, a Bíblia vai dizer que ele é levado até a cidade, porque ele já não sabia mais nem para onde ia. Ei, Deus é especialista em tirar valentia de cada bravo. O cabo, quando estava com a carta na mão, irmão, era autoridade. Mas quando ele encontrou Jesus, ele se afrouxou-se. Sabe por quê? Porque Jesus vai dizer: bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A terra não é dos valentes, pastor Francisco, é dos mansos. Minha mãe, ela tinha dito que valente é aquele que corre porque teve coragem para correr. Não, porque a pior coisa que tem, pastor, é correr. Quando entra numa briga, ela não sai nem, dá uma boiada para não entrar, dá um boi para não entrar, uma boiada para não sair. Mas o valente é aquele que corre. Aí você está dizendo: evangelista, então quer dizer que agora eu tenho que sair correndo de todo mundo, só não pode correr do capeta, porque você tem que enfrentar e derrotá-lo em nome de Jesus. É ele que tem que correr. Mas se é de crenca, se é de confusão, se é de fofoca, se é de disse-me diz e foge, escapa-te pela tua vida e foge da aparência do mal. Mas muitas das vezes, oh Jesus, tem misericórdia de nós, Jesus. Muitas das vezes, mano, só basta algo assim para a gente se envolver até o pescoço. Ainda sai tirando vantagem, meu Deus. Ainda sai contando vantagem. E o inimigo dando gargalhada, dessa daí eu já ganhei. Mas debaixo do sangue do Cordeiro, que foi vertido na cruz do Calvário, quem entrou aqui rebelde vai sair convertido, quem entrou incrédulo vai sair crente, quem entrou, Jesus, quem entrou com o espírito de fofoca vai sair cheio do Espírito Santo de Deus, quem saiu com contenta vai sair anunciando a paz. Saulo trazia carta para perseguir, para matar, para oprimir. Mas quando ele encontrou Jesus, a Bíblia vai dizer que ele foi levado até a cidade, a uma rua chamada Direita, a casa de um homem por nome de Judas. E naquela mesma cidade havia um homem, um profeta por nome de Ananias. E Deus revela a Ananias: Ananias, levanta, vai até a rua chamada Direita, na casa de Judas. Quando tu chegar lá, tu encontrarás um homem orando, e o nome dele é Saulo. Espera aí, gente, está de brincadeira comigo. O Senhor está de brincadeira comigo. Eu muito tenho ouvido acerca dos
Aí ele disse, mas vai, porque quando tu chegar lá, ele vai estar orando, e ele já está também te esperando. Mano, se não for Deus para fazer uma coisa dessa, quem fará? Se não for Deus, filho, para fazer uma coisa dessa, quem fará? Pega o homem que perseguia, que oprimia, que massacrava. Pega aquele que vinha trazendo carta para prender. Pega o homem, converta ele, põe de joelho e tem medo a Deus. Ananias vai. Quando Ananias chega na casa de Judas, não Judas o traidor, que ele entra pela saudação, Paulo entendeu que era enviado de Deus e o saudou com a paz. Ei, sabe o que é que Deus faz na vida do homem? Deus pega aquele que é atribulado, Deus pega aquele que só vive de contenda, Deus pega aquele que vive de opressão, coloca a paz e ele começa a distribuir paz. Então, meu querido, se você entrou aqui nesta noite perturbado, uma coisa eu quero te dizer, que ele está derramando paz, e ele não dá a paz como o mundo a dá, a paz dele é diferente. E agora, Paulo ele tem um encontro com Deus. E pela mesma causa que ele perseguia os cristãos, ele vai ser perseguido. Paulo ele começa a andar por várias regiões como missionário. E nós vamos ver o texto que nós temos. Ele fala exatamente acerca de uma das viagens missionárias de Paulo, aonde ele está entrolado. E a Bíblia vai dizer que Paulo ele faz um discurso prolongado, aonde vai até a meia-noite. E por causa disso, muitos estavam em fagônia. Aí eu me lembro, sabe de quê, pastor Francisco? Quando Jesus estava pregando, e a palavra de Jesus era dura, a palavra de Jesus era pesada, e muitos começaram a ir embora. Os discípulos disseram, mestre, a palavra é pesada, o povo está indo embora. Aí Jesus disse, quer ir com eles? Aí Pedro salta e diz, aonde eu vou, se só tu tem palavra de vida eterna? Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra pode ser dura, a palavra pode ser pesada, mas ela gera vida, 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 e está gerando vida hoje. Pode ser pesada, pode ser dura, mas salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, restaura e prepara para a hora do céu. A palavra não vem para aliviar ego de ninguém, mas a palavra ela vem para confrontar o pecado, a palavra ela vem para confrontar quem está no erro, a palavra ela vem para confrontar quem está fora da presença de Deus. Se a palavra não confrontar o pecado, a palavra não é de Deus. Se a palavra não confrontar o erro, ela não é de Deus. Aí Pedro diz, mestre, por mais que a palavra doa, eu não vou encontrar vida em outro lugar. Aonde irei eu, se só tu tem palavra de vida eterna? Eu creio que aqui o discurso de Paulo não era, eu vou te dar uma casa, um carro, te entregar uma chave, um trator, uma vida. Mas eu creio que a palavra de Paulo era acerca da chave do reino dos céus. Eu creio que a palavra de Paulo era, eis que tenho a chave de Davi, que abre ninguém fecha, e que fecha ninguém abre.
A palavra que Paulo estava pregando não era aquela palavra de aliviar o ego, mas era aquela palavra de trazer comoção, era aquela palavra de trazer arrependimento, era aquela palavra de gerar vida, era aquela palavra de trazer alívio para aquele que estava perturbado, era aquela palavra de trazer vida para quem estava morto. Aí a Bíblia vai dizer que um jovem, cansado, sentado na janela, adormece e cai. Mas ele não cai de uma janela baixa. O texto vai dizer que foi do terceiro andar. Para os irmãos que são da construção civil, tem mais ou menos uma noção de quanto é a altura de um terceiro andar. Mas uma coisa é que é alto. E aquele jovem cai. Quando ele cai, a Bíblia vai dizer que ele ficou tido ou foi dado como morto. Mas Paulo vem e se põe sobre ele e diz: a alma está nele. Ou seja, Paulo estava dizendo: tem vida. Paulo estava crendo na palavra que estava sendo ministrada: tem vida. Paulo estava crendo no Deus a qual ele estava professando: tem vida. Eu não sei como você chegou até aqui nesta noite, meu querido, mas uma coisa eu quero te dizer: que esta palavra tem vida. E sabe por que tem vida? Porque não foi Paulo que veio hoje, foi o próprio Jesus que desceu na casa para dizer: tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Pode parecer impossível, mas tem vida. Pode não parecer que não tem mais solução, que não tem saída, mas tem vida. A alma está nele. E a Bíblia vai dizer que quando Paulo desce e toca, ele volta. Sabe o que eu entendo com isso? Com isso eu encerro. Que em outros lugares poderia ser morte, mas aonde a palavra está tem vida. Se aquele jovem ele cai daquele prédio ou em outro lugar, realmente ele tinha morrido. Mas eu quero te preparar, ai Jesus, eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida hoje. Se você está no lugar da palavra, se você está em conformidade com a palavra, pode estar na janela, mas mesmo que caia, tem vida. Aí eu começo a analisar e vou pronunciar a Bíblia. A janela para uns pode ser morte, mas para outros é vida. Daniel, quando estava na Babilônia, a Bíblia vai dizer que ele orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta para onde? Para o lado de Jerusalém. Daniel estava dizendo: a minha vida vem de lá. Lá tem vida, porque lá está o dono da vida. Para este jovem, esta janela poderia simbolizar a morte, mas o dono da vida estava lá. Para aquele jovem, a janela poderia simbolizar o fim, mas eu quero te dizer uma coisa: que quando o dono da vida está na casa, quando o dono da vida está presente, quando a palavra tem lugar para ela, quando a palavra tem lugar para pousar, até o que era morte se torna em vida. É a palavra. E a
a palavra que traz vida, é a palavra que liberta, é a palavra que restaura, é a palavra que muda, é a palavra que convence, é a palavra que traz renovo, é a palavra que prepara, é a palavra que corrige, é a palavra que a própria palavra diz: conhecereis a verdade. Que verdade é esta? A palavra. A palavra, a representação do próprio Deus na terra é a palavra. E quando eu falo palavra, eu não me refiro apenas ao livro, porque a Bíblia, sem a interpretação do Espírito, é simplesmente um livro. Mas quando nós lemos e temos o discernimento do Espírito, ela se torna a palavra viva e eficaz, mais penetrando que a espada de Deus gumes, que corta entre a divisão da alma e do Espírito, dos ossos e medula. Quando nós entendemos que esta é a palavra, ela se torna forte, ela se torna viva e eficaz para destruições da fortaleza. E a palavra foi a palavra que Paulo estava pregando, que quando ele desce em conformidade com esta palavra, ele traz aquele jovem novamente. Então, meu querido, se queres ter vida, e vida em abundância, o lugar certo é Jesus. Ele se disse: eu sou a vida. Além dele ser vida, ele é porta que traz pastagem. Além dele ser vida, além dele ser porta, ele é verdade, aonde não aceita mentira. Além dele ser vida, além dele ser porta, além dele ser verdade, ele é o caminho que conduz o homem e a mulher ao céu. E além dele ser tudo isso, é ele que vai nos apresentar ao Pai naquele grande dia, dizendo: vinde benditos e benditas de meu Pai, e possui por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Mas temporaneamente só vai ouvir essa frase da boca de Deus, da boca de Jesus, aquele que anda em conformidade com a palavra, aquele que pôde e foi capaz de se fazer gerar vida em si, porque Jesus tem vida. Mas muitas vezes somos nós que preferimos abortar esta vida do que deixar ela gerar. Muitas das vezes somos nós que preferimos abortar do que deixar a vida germinar em nós. Mas eu encerro dizendo: Jesus tem vida para você. Que Deus continue nos abençoe.